Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre este livro aqui, O Idiota, do Dostoiévski. Não vai ser exatamente um vídeo de sinopse do livro, onde eu vou falar o que acontece aqui dentro, mas vai ser um vídeo mais para eu comentar sobre este livro. Vocês vão entender, tá? Eu não ia fazer um vídeo sobre este livro, não estava nos meus planos. Entretanto, eu que sou uma pessoa que não utilizo o TikTok frequentemente, esses dias rolei 5 videozinhos. Um dos videozinhos era de um book talk, assim que fala, book talk, falando, resenhando esse livro aqui em 1 minuto, 2 minutos, né? Nem lembro quanto tempo tinha o vídeo dele. Resenhando de uma forma extremamente negativa, extremamente negativa. E, bom, assim, eu li esse livro aqui alguns meses atrás, ano passado. E teve partes que eu achei fantásticas e fiquei pensando, e ainda hoje, às vezes eu fico pensando, eu tô assim, eu fico pensando, que eu vou falar quais são pra vocês. E daí, quando ele falou mal do livro, eu fiquei impressionada mesmo. Fiquei pensando, nossa, você não leu direito. Você não leu direito o livro? E daí eu fiquei com vontade de fazer um react aqui. Eu não vou trazer o vídeo dele, nem falar o nome dele, eu nem lembro, mas quero comentar, assim, brevemente algumas coisas que ele falou que eu discordo completamente. Eu quero abrir a conversa aqui antes falando assim, que, bom, não é só porque um livro é clássico que você tem que gostar do livro, entendeu? Ou que vai agradar gregos e troianos. Você é uma pessoa única, com uma visão de mundo tua, com, enfim, a sua forma de viver a sua vida, de ver a vida. E é óbvio que não vai ser todos os livros considerados clássicos do cânone clássico que você vai gostar. Alguns você vai achar mais chato, mais, sabe, assim, não vai te agradar. E tá tudo bem, tá tudo certo, você tem esse direito completamente. Agora, uma coisa é você não gostar do livro e dizer os seus motivos e, enfim, e você reconhecer a importância. Outra coisa é você falar coisas do tipo: eu desencorajo todo mundo a ler este livro, não recomendo que você leia, ou então dizer, se eu pudesse chegar para o autor e perguntar a ele o que você tinha na sua cabeça quando você escreveu este negócio. Ou pior, piora as coisas que ele fala do livro, piora de uma maneira que ele fala o seguinte. Ele fala assim, olha, meu Deus do céu, absurdo. Ele fala que, como o Dostoiévski já morreu, e assim, ele tem essa opinião sobre todos os clássicos de pessoas, né? Clássicos geralmente são livros antigos, geralmente não, são livros antigos, então todos os autores já estão mortos. E daí ele tem a seguinte opinião, ele fala isso no vídeo, que quando você tá falando de um livro clássico, você não pode, você não precisa ser moderado na tua opinião, você pode dar tua opinião sincera e falar assim, porra, isso aqui é um negócio bem ruim, sabe? Enquanto que autores contemporâneos, atuais, aí sim você tem que ser um pouco mais moderado na tua opinião. Assim, ele não falou o que eu vou falar a seguir, mas é como quem diz que você tem que passar um pouquinho de pano pra Carla Madeira, pra Colin Hoover, pra, assim, sabe, esses autores contemporâneos que são ruins. Você tem que passar um paninho. Mas agora, para Dostoiévski, para outros autores renomados, você tem que aí ser mais crítico, digamos. Então, o negócio é assim, você tem que ser mais crítico com clássicos e com os autores contemporâneos você tem que ser mais manteiguinha. Cara, é o oposto. Se o livro é clássico, aí sim você tem que ser um pouco mais tolerante. Você leu aquilo ali, pô, não gostei. Às vezes é porque você não entendeu, às vezes é porque realmente você não gostou e tá tudo certo. Mas às vezes é porque você não entendeu. Então você tem que ter um pouquinho mais de tolerância com os clássicos do que com os contemporâneos, né? Eu acho. Com os contemporâneos, se o livro for ruim, você não tem que passar a mão na cabeça, né? Você não tem que, enfim, né? Então ele tem essa opinião. A outra coisa que ele fala, que é incrível, é o seguinte. Ele fala assim, ele falando, né?
eu posso criticar o Dostoiévski, porque eu já li muitos livros do Dostoiévski. Eu já li muitos. Então, assim, eu tenho meu lugar de fala para criticar o Dostoiévski. Agora, você não tem. Então, como eu já li muitos livros, eu entendo do Dostoiévski. Então, eu posso falar que esse livro aqui é horrível, que os personagens são intancáveis, que é chato, que você entende a moral do livro nas 100 primeiras páginas e depois é só enrolação da mesma coisa, sabe assim? Porra, como que você me fala que você já leu vários livros do Dostoiévski, que você entende, que você fala basicamente assim, eu entendi o cara, entendi Dostoiévski. E você me vem com dá pra entender a moral do livro nas 100 primeiras páginas. Depois ele só fica enchendo linguiça e desenvolvendo a mesma coisa que a gente já entendeu nas 100 primeiras páginas. Com coisas, com cenas desnecessárias. Tinha muito personagem no livro, chato, blá 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 blá. Foi basicamente isso que ele falou. Por que eu fiquei tão irritada com este vídeo, né? Ai, eu não quero parecer, assim, arrogante, sabe? Não quero parecer arrogante nesse vídeo. Só que, primeiro, é que eu discordei de tantas coisas, eu não sei nem hierarquizar o que eu discordei mais. Em primeiro lugar, como que você me diz que você tem que ser mais moderado para falar de livros contemporâneos em, em contraposição de que você deve ser um pouco mais crítico ao falar de livros clássicos? Como que você me tem essa opinião? Segundo, como que você fala que você é um conhecedor de Dostoiévski para falar em seguida que este livro é uma porcaria? E terceiro, como que você me diz que a moral deste livro é como uma pessoa ingênua vive numa sociedade corrompida e que o restante do livro, que isso é dito, isso você entende nas 100 primeiras páginas, e que o restante do livro é um desenvolvimento em cima desta moral com coisas completamente desnecessárias, sabe? Coisas vão ficar pior. E aí eu fui ver os comentários, pensei assim, não é possível, deve ter uma pessoa ou outra que fala alguma coisa discordando, né? E os comentários são piores ainda. Os comentários, este livro só tem personagem intancável. Livro chato, meu Deus. Às vezes, você só não entendeu o livro. Eu não conheço ele, sabe? Eu não vi os outros vídeos dele, eu não sei quem é ele, tá bom? Eu não conheço este BookTok. Mas a impressão que eu tive é que, eu posso estar generalizando, tá? Mas, enfim. É que, sabe quando você quer ler um livro clássico, sabe? Você quer ler um livro clássico, ou melhor dizendo, você quer ler muitos livros. Você quer ler, pra você mostrar que você leu, sabe? E pelo menos parece que ele leu, né? Porque o pior seria a pessoa que não lê, tira foto só pra postar que leu, ou fazer videozinho no YouTube. Mas parece-me que ele leu. Mas se lê, tipo, tudo apressado, tipo, só pra dizer, eu tô lendo aqui, e você pulou partes e leu sem pensar nas cenas, leu sem ler, sabe assim? Você leu sem ler. E aí depois você fica falando mal do livro porque você leu sem prestar atenção. É essa impressão que eu tive, cara, porque não é possível. Tá, vamos lá, vou falar brevemente, assim. O Idiota é a história do Príncipe Mítica, acho que é assim que é o nome dele. Que é uma pessoa que, digamos assim, ele não tem malícia, sabe? Ele é uma pessoa que fala muito da vida pessoal dele, das coisas, ele acaba atropelando atropelando não, ele acaba falando coisas assim que às vezes é até um pouco que ele não deveria ter falado. Porque ele é muito ingênuozinho, assim, tipo uma criança falando, sabe? E ele tá chegando ele tá vindo da Suíça para São Petersburgo de trem. E lá ele encontra dois personagens, que é o Rogojin, acho que é assim que é o nome, e o outro que é Leptin. Eu não lembro o nome. E lá eles começam a conversar, daí o príncipe fala que ele estava sendo tratado porque ele é doente lá na Suíça, daí o benfeitor dele morreu, daí ele tá voltando ali pra São Petersburgo, pra Rússia,
porque ele tem uma parente lá e ele quer conhecer a parente dele, né, os vínculos familiares e tudo mais. O outro personagem, o Hogin, também começa a contar um pouquinho da vida dele, daí ele fala que ele foi expulso de casa e da cidade pelo pai dele, por quê? Porque ele pegou uma quantia ali de dinheiro que ele não podia, comprou uma joia muitíssimo cara pra menina que ele gostava, deu pra ela e o pai dele achou aquilo um absurdo. Então, ó, sai daqui, expulsou ele. Aí no que ele expulsou ele, em seguida, assim, um tempinho depois ele morreu. E como ele morreu, aí o Hogwarts tá voltando pra cidade, porque o pai dele já não tá vivo, e também pra receber a herança que lhe é devida. Essa é assim que começa a história. Aí em seguida, ele vai na casa dessa mulher, dessa tia dele que ele tem viva, o príncipe, e chegando lá, ele começa a conversar com o empregado da casa e também começa, né, a falar da vida íntima e pessoal dele. Inclusive o empregado, mordomo, não sei o nome, o termo, ele tem a impressão de que o príncipe, de que o Michigan, ele é uma pessoa ou louca, barrida, ou que ele tá ali com uma intenção de pegar dinheiro, de alguma coisa assim, porque ele fala assim de uma forma muito íntima com as pessoas. Inclusive, ó, já começa aí as coisas de reflexão que você lê, cara, você pode parar pra pensar um pouquinho, sabe? Porque quando ele tá ali nessa cena falando com o empregado, o príncipe começa a falar, ele começa a falar de um homem que foi condenado à morte, só que no último instante ele foi poupado desta morte. E ele estava explicando, fazendo um pouquinho de análise, digamos, psicológica de como fica a cabeça da pessoa, de quando você vai morrer e tudo mais. E ele fala que é melhor quando você morre aos poucos, porque aí você ainda consegue ter a esperança. Se você não tem isso, você não tem esperança. Enfim, sabe, assim, daí já é uma coisa para se pensar, já é uma coisa para se pensar. Tudo bem. Na casa, entra o esposo da tia do príncipe, junto com outros dois personagens. E ali, eles começam a conversar, e aí o príncipe descobre que um dos personagens ali ele tá para casar, tá prometido para casar com a moça que o Hogwarts tinha comprado as joias, que é a Anastácia Filipovna. Acho que é assim que se pronuncia. Ele reconhece, fala, essa aqui é a Anastácia. Então ele já se entrosa ali na conversa, na casa da tia dele, ele já começa a se entrosar nos assuntos, já começa a falar coisas do que eles estão falando e todo mundo já fica, meu Deus, como você conhece essa mulher? Como você sabe disso? Então, assim, o livro, ele é... quando eu li, eu tive a sensação de que o livro é um grande caso de família, porque tem a família da tia do príncipe, ali, as picuinhas de família ali deles. Aí também tem as picuinhas de família do cara que estava noivo desta menina Natasha, que é o Gânia. Aí tem as picuinhas também de um grupo de jovens, de homens ali, que são meio pobres e um tá pra morrer dali 2 semanas, sempre dali 2 semanas, tá pra morrer sempre dali 2 semanas, que também ficam amigos do príncipe. Então, assim, picuinhas de família. Fora essa menina Anastácia Filipovna, que, se você já assistiu Skins, você vai me entender. Ela me lembrou muitíssimo a F. Stone, que é a personagem principal da segunda temporada de Skins. Depois eu fui saber que ela é uma personagem de Dostoiévski, a Anastácia, considerada, né, com o arquétipo da femme fatale, acho que é assim que fala, femme fatale, que é uma mulher que, enfim, destrói tudo que tá ao redor dela, ela destrói ela mesma, ela é autodestrutiva, sabe? Autodestrutiva, destruindo todo mundo ao redor dela. Tudo que ela toca, meio que todos os homens se apaixonam por ela, meio que assim. E também ela leva eles um pouco à perdição, digamos, que é um pouco do que acontece aqui no livro. Inclusive o final não é feliz, nem um pouco. Fiquei assim, meu Deus, quando eu li o livro. O Crime e Castigo tem um final melhor. Tem um final melhor não, tem um final mais feliz, tá? É basicamente isso que é construído o livro, tá? É assim, realmente, eu fiz um resumão assim, bem esdrúxulo. Tem uma parte, eu falei isso no vídeo que eu fiz sobre os livros que eu li em 2025, eu falei sobre isso que eu vou falar agora, mas eu vou repetir aqui.
que tem uma parte do livro que um dos personagens que está pra morrer, que é o... eu não vou lembrar o nome do menino. Ele tá pra morrer. Ele é bem novinho, acho que ele tem 18 anos, alguma coisa assim. Ele tá pra morrer. E aí, numa das festas que eles estão ali participando, do lugar que eles estão, ele escreveu uma carta meio que de despedida, assim. E, se eu não tô enganada agora, ele tava planejando tirar a própria vida no final. Ou ele tentou, em um momento do livro, ele tentou tirar a própria vida, mas não deu certo. Mas eu acho que não é na mesma cena que a carta. Mas enfim. E assim, a carta tinha 40 páginas. Acho que é isso. E, de fato, assim, são muitas páginas a carta. E nesta parte, neste trecho, ele vai contar a história de quando ele estava, assim, passando na rua. Daí ele estava vendo um homem, assim, na frente dele, e o homem derrubou a carteira no chão. E, bom, ele vai, pega a carteira e ele vai atrás do homem para devolver, mas o homem tá indo muito rápido. Então ele começa a ir rápido também, até que o homem entra dentro da casa dele e esse menino... Ai, como é o nome dele? Lipton. Ai, não me lembro o nome dele. Hippolyte, o nome dele. O Hippolyte, ele vai atrás do homem, entra na casa do homem para entregar a carteira dele. Então, quando ele entra na casa do homem, ele já se depara com uma cena de uma mãe amamantando um bebezinho e esse homem que ele seguiu, né, ele entende que é o pai daquela família ali, né, o pai da criancinha e esposo da mulher que está ali dentro. Ele percebe que eles estão muito magros, que é um lugar um pouco decadente, então ele já vê assim de cara que eles estão passando necessidade. Quando o cara vê o Hippolyte ali, ele toma um susto, ele leva um susto. Nossa, anglicismo, tomou um susto. Ele levou um susto ali. E daí ele fala, não, eu só quis devolver tua carteira, porque eu vi que você derrubou e tudo mais. Ele, tá bom, tá bom. Só que como ele vê que ele tá, assim, numa decadência ali, eles começam a conversar, puxar papo, e daí ele descobre que esse cara é um médico, e que esse médico, ele tava depositando todas as esperanças dele em uma coisa que não deu certo, que ele tinha que conhecer alguém. Só que o Hippolyte, ele conhecia alguém muito influente que poderia ajudar ele. Ele fala assim, não, pera lá, cara, eu posso te ajudar, eu posso falar de você pra um cara lá, que vai falar pra um cara lá, que vai te ajudar e você vai sair dessa. E daí ele fica muito agradecido. E dito e feito, depois, no dia seguinte, ele vai e faz isso, ajuda o cara, e o cara consegue mudar a sua condição de vida por causa dessa ajuda que o Hippolyte fez. Daí o Hippolyte estava refletindo sobre como uma ajuda, uma caridade individual, ou seja, você não fazer o bem geral, assim, você fazer uma ajuda, um pequeno gesto de bondade para uma pessoa só. E o quanto isso tem proporções inimagináveis, que você não consegue imaginar. Ele também refletiu em determinado momento o quanto, às vezes, você pode achar que não vale a pena, porque, ele pensou, eu já vou morrer aqui, sabe, o que eu vou ficar fazendo essas coisas pros outros? Mas ele fez para este moço. E mudou completamente a trajetória dele, ele conseguiu ajudar e ele não tem noção da repercussão que isso vai ter na vida futura. E ele faz uma reflexão linda sobre isso. E quando eu li isso, eu fiquei, nossa, caraca, isso é muito real. Quando eu li depois, eu li no final do ano passado, depois que eu li esse livro, eu li Marianela, que inclusive eu quero fazer um vídeo sobre este livro, que foi o primeiro livro em espanhol que eu li, que foi do Benito Pérez Galdós. Ele dá uma pequena reflexão também sobre essa questão de você fazer uma caridade geral e de você fazer uma caridade individual. Ele não se aprofunda na questão de ter uma repercussão muito grande aquilo, mas ele faz um pouquinho, ele levanta um pouquinho essa reflexão sobre essa diferença de uma caridade individual e de uma mais geral. E, sabe, assim, cara, como que você lê esse negócio e você fala que isso é só encheção de linguiça, que você fala que isso é só uma parte do livro completamente desnecessária, porque a moral do livro é como um ser ingênuo está numa sociedade corrompida. Sendo que tem tantos personagens interessantíssimos que falam e fazem reflexões interessantíssimas dentro do livro. Essa foi a primeira, sabe, assim, que eu fiquei pensando. Essa cena. E aí a outra é
na minha opinião, é a mais genial. Eu sei que tem muitas pessoas, quando leem O Idiota, elas falam daquela cena que o príncipe... na verdade, não é ele que fala, se não tô enganada, é um outro personagem que cita o príncipe. Ou seja, é outro personagem que fala, mas são palavras do príncipe, entendeu? Que ele fala que a beleza salvará o mundo. Também é muito bonito. E também tem uma parte de como o príncipe viu o amor de Deus, a bondade de Deus, quando ele viu uma mãe amamentando num parque. Também é muito bonita essa parte. Mas a parte que mais me chamou atenção foi a que eu falei, foi a que eu citei, e a que eu vou falar agora. Que assim, olha, mas é genial, cara. É muito genial isso. Tem um personagem do livro que se chama Gânia. Gravila, alguma coisa, mas o apelido é Gânia. E assim, ele é um cara que trabalha para... O pai é bêbado, a mãe, acho que fica ali em casa, não sei se ela é doente, não me lembro agora. A irmã tá pra casar com o cara, ou casou... Ai, nossa, não lembro direito. Mas enfim, o Gânia trabalha para sustentar a família inteira, é isso que eu quis dizer. E assim, ele é um cara que você nota que é um pouquinho amargurado, que é um pouquinho assim mal-humorado. Mal-humorado é a palavra mais correta. Ele é mal-humorado. Você nota, mas beleza, ok, né? Mas aí entra a quarta parte do livro, o Dostoiévski simplesmente começa a esclarecer sobre a vida. E daí ele começa a falar que no mundo existem dois tipos de pessoas, que são as limitadas e as bastante mais espertas. As limitadas, elas são muito mais felizes, enquanto as bastante mais espertas são infelizes. Aí ele vai explicar o motivo. E assim, eu acho que eu não vou conseguir explicar tão bem quanto o Dostoiévski, então assim, eu vou ler aqui, tá? Ó, ele falando das pessoas bastante mais espertas. Essa categoria, como frisamos acima, é muito mais infeliz do que a dos limitados. O problema consiste em que uma pessoa normal e inteligente, mesmo imaginando-se a si própria em certos momentos, um gênio e um original, guarda sempre no fundo do coração o verme da dúvida que a leva, às vezes, até o desespero total. E quando tal pessoa acaba finalmente por se resignar, já está irremediavelmente envenenada pela vaidade que ficou encafuada dentro dela. Para um indivíduo desse, daí eu pulei um pouquinho. Para um indivíduo desses, a ideia de ter cumprido muito bem as suas obrigações humanas não é minimamente tranquilizadora nem consoladora. Pelo contrário, é isso que o irrita. Vejam como eu desperdicei a minha vida com que me ataram as mãos e me impediram de descobrir a pólvora. Se não fosse isso, eu descobriria inevitavelmente ou a pólvora ou a América. Não tenho certeza do que eu descobriria exatamente, mas eu descobriria com certeza. O mais característico nestes senhores é que eles realmente, durante toda a sua vida, não conseguem perceber até o fim o que necessitam exatamente tanto de descobrir e o que estão prontos para descobrir toda a sua vida. Será a pólvora? Será a América? O certo é que o sofrimento e a nostalgia que tem de descobertas chegava a palavra de honra para fazer um Colombo ou um Galileu. As pessoas bastante mais espertas. Ou seja, as pessoas que acham que são mais espertas que os outros, por N motivos, e que elas são pessoas que cumprem seus papéis ordinários da vida comum, ali no dia a dia. Mas elas acham que elas são melhores do que os outros porque são mais inteligentes. E elas acreditam que, pela circunstância onde elas estão inseridas, pelas limitações da vida, isso fez com que elas não se tornassem famosas, ricas, escritoras, atrizes, cantoras, bailarinas, professores de alto renome, doutores, médicos, modelos, seja lá o que for, daí você coloca aí o que você imaginar. Ou seja, são pessoas resignadas, são pessoas ressentidas, são pessoas que têm uma vida comum, fazem as suas obrigações, mas
no fundo, elas sentem que, que elas são melhores que os outros, e porque elas são melhores que os outros, elas poderiam sim ser bem-sucedida nos termos que elas imaginam. Só que elas não conseguiram ser porque... tive filho. Tinha que sustentar minha mãe. Tinha que, né, trazer comida pra casa, né? Porra, tinha ali o meu chefe, nunca viu que eu era bom. Sabe assim? Então, são as pessoas bastante mais espertas. Que é a doença, digamos, do Raskolnikov, do Crime e Castigo. Exatamente isso. Exatamente. Só que o Gânia não foi longe, né? O Gânia não teve tantos complexos de Napoleão quanto o Raskolnikov. Que, inclusive, se eu não tô enganada, faz muito tempo que eu li Crime e Castigo, mas se eu não tô enganada, o Dostoiévski falou disso também no Crime e Castigo. Ele falou da questão das pessoas quase extraordinárias. Acho que esse é o termo que ele usa. Mas eu tenho que ler pra ver certinho. Mas enfim, cara, você lê um trecho desse que é genial. Isso é genial. Caramba! Como isso é genial. Nossa, você vê um negócio desse, você consegue ver pessoas e personagens de outros livros que têm essa mesma característica de ressentimento, né? Você vê isso, que é genial. E você acha que isso é um contexto, uma cena, uma fala, uma reflexão desnecessária, porque afinal de contas, o livro, a moral do livro, é como uma pessoa ingênua está numa sociedade corrompida. É só isso que fala o livro. É isso, entendeu? É isso. Você lê 100 páginas, você entendeu o livro. Pô, acabou. Como que você me lê o livro e você chega a esta conclusão? Quando você lê um livro clássico, mesmo que você não gostou, vamos dizer assim, que você não gostou, veja assim resenhas desse livro, o que as pessoas estão falando. Pessoas não, né? Vamos ser mais específico. Pense em pessoas que você admira, intelectuais que você admira. Para mim, de livro, tem 3 pessoas que eu gosto muito, 4 pessoas que eu gosto muito da opinião, que eu sempre vejo assim pra eu pensar, sim, entendi isso também, 5 pessoas. Nossa, tô lembrando 5 pessoas que tá. Uma dessas pessoas é o professor José Moninasser, que eu não terminei de ver a resenha dele sobre... A resenha não, né? A aula dele sobre o Idiota. Mas eu vi o começo e já vi que ele fala que é o livro do Dostoiévski favorito dele é o Idiota. Porra, já por aí você vê, meu Deus, esse livro é realmente muito bom, né? Extraordinário. Mas enfim, e só pra concluir, se você, uma pessoa que já leu bastante livros do Dostoiévski, e diz que você conhece o Dostoiévski, e você leu o Idiota, e você fala tão mal quanto esse moço falou, você não entende Dostoiévski. Porque o Dostoiévski, ele realmente, ele coloca ali, eu imagino, que ele esquecia o que ele tinha falado. Assim, ele lançou um capítulo, esqueci o que estava falando. Tipo, aqui um ataque epilético, esqueci. Para voltar, ele simplesmente, nossa, Deus é muito bom, né? Igreja ortodoxa. E daí ele começava a falar da igreja de Jesus. Ele, lembrei que eu tava falando. Vou voltar aqui na cena. Eu imagino que ele escrevia assim, meio que assim, porque ele, né, ele vai pra lá, daí volta pra cá, vai lá, volta pra cá, muitas vozes polifônicas também. E ele fazendo isso e sendo assim, você vê que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas narrações juntas ali, e muitas dessas têm reflexões incríveis sobre a vida, sobre a alma humana, maravilhosas. Então, assim, tô falando isso por quê? Porque se você já leu Dostoiévski, muitos livros, e se diz entendedor do Dostoiévski, mas você leu O Idiota e você teve essa opinião, eu sinto muito, você não entendeu Dostoiévski, eu fico um pouco na dúvida assim, se você realmente leu os outros livros dele, sabe? Ou você leu errado, né?
Enfim, né, eu só queria comentar essas coisas mesmo do livro, não foi um vídeo resenha, né, do livro, não falei muito a respeito aqui da linearidade do que acontece aqui dentro, né. Então é bom, às vezes, né, pra você não levar muito spoiler, mas quis fazer esses comentários sobre o vídeo deste moço, que ele falou coisas totalmente errôneas, na minha opinião, sobre este livro. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, que ficaram com vontade de ler este livro, que é maravilhoso. Inclusive, essa edição aqui é da tradução do Casal Guerra, e eu vi muitas pessoas criticando, porque você tem que ter uma tradução que seja do português do Brasil. Eu achei fantástico, eu gostei muito dessa tradução, eu achei muito, muito boa, sabe? Eu gostei deles, eu gostei da versão deles, da tradução do Casal Guerra, e também gosto muito da tradução do Crime e Castigo, que eu acho que é o Oleg Almeida, acho que é. Enfim, gostei muito dessa edição, gostei muito deste livro também. Obrigada por assistir até o final. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Quero ler o que vocês acham deste livro também, se te deu vontade de ler este livro ou não. E até o próximo vídeo.